Bom dia a todos. Vamos começar a aula 10 do curso EM 853, Engenharia Econômica. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre receita, que é uma parte importante dessa segunda parte do curso, onde a gente está vendo a análise de investimentos. A gente vai falar sobre algumas coisas relativas à obtenção de receita, como teoria da oferta e demanda, equilíbrio de mercado, elasticidade de preço, economia de escala, comportamento de consumidor e empresas, mas o foco nosso aqui nas receitas em si, não como obter as receitas, e sim como incluir as receitas no fluxo de caixa para a análise de investimentos e, em particular, para o projeto de vocês. Então é a aula 10, a gente vai falar um pouquinho sobre esses itens que eu acabei de falar, e depois na aula seguinte a Ana vai dar alguns exemplos sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então o foco hoje é falar um pouco sobre receitas. O que a gente já viu na parte 1 do curso, a gente deu principalmente foco no cálculo do fluxo de caixa, na parte mais de cálculo matemático para chegar nos indicadores. Então a gente falou do fluxo de caixa, do valor do dinheiro no tempo, falamos bastante sobre os juros, taxa de equivalência de capitais, séries de pagamentos, fluxo de caixa acumulado ou fluxo incremental, como a gente vai ver hoje, e algumas alternativas de indicadores aí para análise de investimentos, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback descontado e o ROI. Um exemplozinho a gente vai ver hoje um pouco sobre isso também. Falamos aí de algumas coisas importantes na análise de investimentos, como a amortização, como considerar a inflação e como a relação dela com juros, o índice de preços aí que compõe essa correção de inflação e de juros. Falamos um pouco sobre custos e investimentos, a diferença entre eles, a parte de tributação e subsídios. Isso aqui para dar base ao que a gente ia calcular na parte 2 do curso, que a gente está começando a ver a análise de investimentos. Então, já vimos na aula passada uma introdução, vimos a importância de se escolher um horizonte no tempo. Hoje eu vou procurar dar um pouquinho mais sobre isso, a importância de se incluir o fluxo de caixa futuro aí para as decisões. O fluxo de caixa incremental que vai culminar aí no cálculo dos indicadores, principalmente no valor presente líquido ou outros. A diferença entre o fluxo de caixa econômico e o fluxo de caixa econômico financeiro, que a gente vai ver no exemplo hoje também uma pequena diferença. E alguns itens importantes que a gente tem que considerar no projeto, como depreciação, uma parte de custos, a gente fez uma revisão, capital de giro e assim por diante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre faturamento, né? Então, o fluxo de caixa se compõe de partes de itens positivos e negativos. Os itens positivos é o que a gente chama de receita, que nas empresas é o chamado de faturamento, que é quanto que vai entrar aí de faturamento. E aqui na aula de hoje a gente vai falar mais sobre o faturamento direto. Não sei se vocês lembram que na aula passada a gente mostrou que a gente pode ter receitas também relativas a não do negócio principal da empresa, como aquele exemplo do estacionamento que a gente dava, que o valor da receita principal vem do estacionamento de carros, mas eu posso colocar um outdoor ou vender produtos no estacionamento e eu tenho uma receita secundária. Essa a gente não vai falar muito na aula de hoje, embora ela possa existir, para alguns negócios ela possa ser importante, né? Aqui o nosso negócio está mais focado em a importância da previsão de receitas para o fluxo de caixa da empresa. Então, o que a gente soma aqui com previsão de receita é a soma dos valores arrecadados por uma empresa na realização da sua atividade comercial. Então, ela está ou vendendo bens ou prestando serviços a terceiros, assim por diante, é onde vai entrar as receitas. A previsão de receita vai depender muito do tipo de negócio, do tipo de empresa que vocês têm, certo? Então, a gente vai dar alguns exemplos, principalmente na aula da Ana, ela vai falar mais sobre exemplos, mas aqui a gente vai ver alguns pequenos também, mas a gente vai citar alguns tipos de receita em diferentes segmentos, aí, diferentes tipos de empresa,
Algumas são empresas de commodities, como petróleo, por exemplo, que é no exemplo que os PEDs estão passando para vocês. Pode ser o exemplo de uma indústria onde eu vou ter que calcular a receita pela venda dos produtos, ou pode ser a venda de um serviço, como o turismo e assim por diante. Então, cada tipo de negócio vai ter que especificar o tipo de receita para o seu negócio específico, né? E a obtenção da previsão da receita é diferente para cada um deles, como a gente vai ver aqui. Existe também o que a gente quer fazer aqui de um planejamento de curto, médio e longo prazo, que a gente não vai falar tanto aqui, mas é importante, né? Um planejamento de curto prazo tem objetivos diferentes aí de longo prazo. Aqui a gente vai estar falando mais do estudo de financiamento de um negócio, né? A base de viabilidade financeira de um negócio. Então a gente está mais preocupado aí no médio e longo prazo. O estudo de curto prazo está bastante relacionado com o que a gente viu nas aulas passadas em relação ao capital de giro, porque o negócio tem que ter sempre dinheiro para que eu gire o negócio, né? Mas hoje a gente vai falar mais assim do planejamento de médio e longo prazo. Bom, estimativas de receita, né? Estimativa de faturamento. Como a gente pode fazer? É um exemplo, são vários exemplos, tem várias metodologias, vocês podem buscar aí na literatura, mas tem as mais conhecidas, que é uma projeção baseada no histórico. Se vocês já são uma empresa e vão lançar um novo produto, por exemplo, vocês têm condição de usar o histórico de outros produtos ou de produtos semelhantes. Se vocês vão simplesmente fazer um novo investimento para um produto que já existe também, até mais fácil, assim por diante, né? Então, o que tiver de histórico pode ser usado para prever o futuro, né? Se não tem esse histórico, o mesmo que tenha, eu posso também fazer uma projeção baseada no mercado. E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre teoria de oferta e demanda hoje. Então eu tenho que tentar adivinhar quanto que o mercado vai comprar para que eu tenha uma receita equivalente à venda dos meus produtos ou serviços. Eu posso fazer uma projeção baseada em margem de contribuição. É o caso de algumas empresas que vão focar mais na quantidade de produtos vendidos. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de produtos vendidos, principalmente em serviços, eu vou pensar na receita como quanto eu posso cobrar sobre esses serviços e eu tenho uma margem aí de cobrança em relação a isso. Então, a quantidade está fixa, mas eu quero fazer uma projeção baseada em quanto a mais que eu posso pedir por aquele serviço específico, né, do que ele vai custar. Eu posso fazer uma projeção baseada em concorrência, se isso aí acontece muitas vezes quando eu ainda não tenho negócio, mas eu quero fazer uma previsão de receita, eu posso usar negócios separados, empresas diferentes da nossa, para prever a receita baseado na receita que eles têm, né? Então, isso é uma prática bastante usada para novas empresas. E eu posso fazer estimativas diversas, né? E isso vai ser até útil se eu tiver histórico, se eu tiver concorrência, se eu tiver como fazer uma previsão baseada em mercado, eu fizer as 3 previsões e elas forem muito diferentes, isso mostra que eu tenho um risco de receita. Se elas forem parecidas, a minha receita vai tendo mais segurança, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre análise de risco na aula que vem, mas se eu tiver mais de uma forma de fazer, melhor. A previsão financeira, então, depende de uma visão antecipada e do qual o negócio possibilita, né? Então, a gestão mais eficaz e segura é reduzir as perdas financeiras e aumentar a produtividade da empresa. Então, é muito importante eu ter uma previsão de faturamento eficaz para que eu consiga gerenciar o meu negócio de maneira mais eficaz, né? Como no exemplo que a gente vai ver aqui hoje, uma pequena variação de receita pode resultar num grande lucro ou prejuízo aí do negócio. A previsão de receita bem feita também serve para a obtenção de créditos, né? Se a gente quiser emprestar o dinheiro para investir, eu vou ter que mostrar uma boa previsão de receita. Eu posso prever a possibilidade de amortizar os investimentos, expandir o negócio e assim por diante, né? Então, sempre que eu tiver uma projeção de receita bem feita, ela vai ajudar em tudo isso, todo o gerenciamento do negócio.
Logicamente, a previsão de receita é um dos itens mais arriscados dos negócios, a gente vai falar sobre isso na aula que vem, que ela está sujeita a vários fatores externos, como mudança de comportamento do mercado, cenário econômico, mudança na economia, mudança de inflação, né, aumento de juros, possíveis concorrentes adicionais que possam surgir aí no meio do caminho e eventualmente até isso que está acontecendo hoje aí como uma pandemia e que vai afetar muitos negócios, a maioria negativamente, mas alguns até positivamente. O seu negócio pode ter uma receita muito maior do que o esperado se você estiver vendendo um produto associado àquilo que o mercado está precisando naquele momento, como é o caso agora de uma pandemia. Então, talvez seja a maior fonte de erros aí na previsão de análise de investimento, isso citado por muitos autores e muitas pessoas que já fizeram negócios aí. Então, por isso que na próxima aula a gente vai focar um pouco nessa parte aí do gerenciamento de risco. Hoje a gente vai falar mais sobre a previsão de receitas. Bom, para fazer a previsão de receita, a gente precisa fazer uma previsão de vendas, em geral, né? E estipular um preço de venda. E aí, com isso, eu vou estipular a receita. Essa previsão de vendas, preço e a receita, ela vai depender, como a gente falou no slide anterior, muito do tipo de negócio. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje, a aula de hoje sobre oferta e demanda, equilíbrio de mercado, elasticidade de preço, economia de escala e comportamento de consumidor, que esses são itens que estavam escritos ali no planejamento do curso, mas a gente, logicamente, não é um curso de economia, nem um curso de marketing, nem um curso de vendas, esse daqui é um curso de análise de viabilidade econômica e financeira, então a gente não vai entrar a fundo nesses itens. É só mostrar que se o meu negócio for baseado num produto que tem muita concorrência, como a gente vai ver aqui, a gente pode usar essa teoria que vem da microeconomia, de oferta e demanda, para conseguir chegar num preço estimado de venda, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, como a gente vai dar alguns exemplos. Então, nosso objetivo aqui não é explicar detalhadamente esses conceitos, mas sim relembrar os conceitos para que a gente possa fazer uma análise de investimento no projeto de vocês, né? Então, no projeto, o que a gente está nos referindo aqui sempre é receita bruta, tá? Então, é realmente o dinheiro que vai entrar, o fluxo de caixa positivo. Eu vi que alguns de vocês consideraram, em alguns casos específicos, receita líquida nos projetos, né? Então, eu posso fazer isso também, dependendo do negócio, às vezes é mais fácil estimar a receita líquida, que é a receita menos os custos, ou menos alguns custos específicos, em alguns casos, então eu posso fazer isso. Então, a gente está aceitando nos projetos das duas formas, mas a maneira mais usual de fazer é a previsão de receita separada da previsão de custos, né? A previsão de custos, que a gente viu nas aulas passadas, tem a previsão de custos fixos, custos variáveis, impostos e assim por diante. Eu vou fazer isso com base numa receita bruta, e é isso que eu vou focar aqui no curso. Se o negócio de vocês, no projeto que vocês escolherem, for mais fácil fazer a previsão da receita líquida, vocês podem fazer também, aí desde que fique bem explicado, certo? Bom, previsão de vendas, oferta e demanda aí que a gente está fazendo, né? São várias formas de fazer. Eu diria que os extremos, as formas são, um é a concorrência perfeita, que é quando a gente pode usar a teoria da oferta e demanda. E a outro extremo é o monopólio, né? Onde eu tenho uma empresa só vendendo produto e ela consegue forçar um determinado preço no mercado, a menos que esse monopólio esteja regulado aí pelo Estado, tá? E aí o preço está mais ou menos fixo, ou pela empresa ou pelo governo, né? Então são várias situações específicas. Então na concorrência perfeita aí eu tenho vários vendedores, vários compradores, em teoria infinitos vendedores e compradores aí, muita oferta, muita demanda, e quando isso acontece, eu vou ter um preço de equilíbrio, como a gente vai ver nos próximos slides aí, porque se eu quiser forçar o meu preço acima do preço de mercado, a demanda não vai aceitar.
E assim por diante. Se eu quiser baixar, eu também não vou ter oferta suficiente para aquilo lá. Então vai ter sempre um equilíbrio entre a demanda e a oferta, baseado nos múltiplos vendedores e compradores. E aí por aí a gente consegue chegar num preço de equilíbrio, e esse preço de equilíbrio multiplicado pela quantidade de vendas vai me dar receita, certo? Num outro extremo aí está o monopólio, ou, em alguns casos oligopólio, que são poucas empresas operando, e aí nesse caso eu posso fixar o, o preço, né? Logicamente com um certo cuidado, porque se eu também fixar um preço muito alto, eu vou estimular concorrentes, né? Então, se um monopólio bem feito é aquele que eu consigo estipular um preço de forma que não só eu consiga ter lucro daquilo e vender estipulando meu preço, mas também eu consiga afugentar aí concorrentes, né? Se eu começar a colocar, por ser um monopólio, um preço muito alto, isso vai acabar forçando a entrada de outros concorrentes. Então, a princípio, nessa situação, o preço não tem nada a ver com a teoria de oferta e demanda, é realmente uma outra história, e a gente não vai falar muito sobre isso aqui, né? Espero que nenhum de vocês esteja tentando propor um monopólio de forma de brincadeira. Bom, existem outros tipos de negócios, como a gente sabe, aí, por exemplo, existem concessões do Estado, que normalmente são reguladas aí por agências ou pelo Estado, e nessas situações há um preço de contrato estipulado de venda, e muitas vezes, ou um preço até corrigido pela inflação, ou uma receita específica. Então, tem várias situações de concessões em que o preço também não vem da oferta, da teoria da oferta e demanda. Ele vem por um contrato com o Estado. Por exemplo, no transporte público, eu vou ofertar o meu preço da passagem de ônibus daquilo que foi negociado com o Estado. Mesma coisa de estradas, com pedágio, esse tipo de coisa. Então aí eu vou ter alguma incerteza na demanda, porque eu vou ter um número diferente de passageiros ou de carros passando na estrada, mas o preço em si já está determinado. E existem outros negócios, como petróleo, mineração, itens agrícolas, assim por diante, que são commodities, e esses preços normalmente são regulados, que a gente chama aí por preços exógenos, né, que são preços que vêm de fora, fixados. Por exemplo, o preço do petróleo, as empresas aqui no Brasil, por exemplo, não têm muito controle. O preço é fixado internacionalmente de acordo com vários fatores aí que não conseguem ser alterados por uma empresa específica, e aí eu vou ter que conviver com esse preço vindo de fora, né? Eu posso tentar regular um pouco a quantidade ofertada, né? Mas nesses casos, nessas situações, na maioria das vezes, eu vou tentar produzir o máximo possível para ter o maior lucro possível, né? Então são situações bem distintas. Os negócios de vocês são vários, né, vários negócios diferentes aí, mas a maioria dos negócios que a gente está propondo, vendo nos projetos, são pequenos negócios aí, mais ligados a venda ou de algum produto ou oferta de algum serviço, num modelo baseado aí num número grande de vendedores e compradores. Então a gente pode assumir algo parecido com oferta e demanda, né? A maioria dos negócios práticos aí é algo intermediário, né? Eu nunca tenho um número infinito de compradores e vendedores. Eu vou encontrar alguns vendedores e compradores. Eu tenho uma teoria de oferta e demanda, eu tenho concorrentes, mas não é uma concorrência perfeita, né? Então a gente vai ver. E em muitas situações eu tenho também alguns nichos de mercado, né, que a gente vai falar pouco aqui para frente, mas são negócios que eu posso vender localmente e tentar explorar algo num local específico ou até de internet numa coisa específica. Então tem muitos tipos de negócios. A gente vai falar de maneira geral aqui e não sobre um negócio específico. Bom, a teoria da oferta e demanda, eu vou falar de forma bem simplificada, tem muita literatura sobre isso, né? Muito sobre microeconomia, se vocês quiserem entender, mas aqui, nosso objetivo não é entrar a fundo nisso, né? É mais mostrar que para um mercado com um grande número de competidores e compradores também,
o preço vai ser regulado por um gráfico como esse que vocês estão vendo no topo à direita, que eu tenho uma curva de oferta, que é essa curva em vermelho, que a gente vai falar nesse slide, e uma curva de demanda, que é essa em azul, que a gente vai falar no slide seguinte. E esse daqui circulado é um preço de equilíbrio, ou seja, onde a curva de oferta se encontra com a curva de demanda. No que se baseia esse tipo de teoria? Se baseia de que a relação de equilíbrio entre a quantidade e o preço vai ser regulada pelo encontro das curvas de oferta e demanda. Numa curva de oferta, eu tenho uma relação de quantidade e preço, de que quanto maior for o preço, maior a quantidade a ser ofertada. Vocês podem pensar o inverso também, mas aqui está pensando dessa forma, que está ok, ou seja, se eu tiver um preço maior, eu tenho a tendência, a empresa, a querer produzir mais. Se eu vou produzir mais, eu vou colocar mais oferta no mercado, eu vou aumentar a quantidade, e aí por diante. Né? Então, eu tenho uma curva crescente, né? Da esquerda para a direita. É lógico que eu posso tentar mudar essa curva de oferta se eu conseguir mudar algumas coisas, como o custo de mão de obra, como eu estou conseguindo capital, o custo da matéria-prima, e tem vários fatores aqui que podem mudar a curva de oferta. Então, eu estou mudando, por exemplo, essa curva vermelha para uma outra curva aqui no gráfico de baixo. Logicamente, se eu mudar a curva de oferta, o preço de equilíbrio vai ser diferente. Né? Então, eu tenho que conseguir mudar a curva de oferta. Em teoria, como eu tenho infinitos compradores e vendedores, se uma empresa consegue mudar a curva de oferta, as outras empresas também vão conseguir, então o preço de equilíbrio vai ser muito parecido entre os compradores e vendedores. Né? Se tem poucos concorrentes e um consegue uma curva de oferta bem diferente da outra, significa que o outro concorrente vai ter dificuldades. Né? Bom, segue o mesmo raciocínio, só que o inverso, né? É a curva azul agora que a gente está falando aqui no gráfico de cima. Quanto maior o preço, menor a quantidade consumida. Ou seja, pensando do ponto de vista do consumidor, se o preço for maior, eu vou consumir menos. Né? Então, até o ponto de eu até não consumir nada e mudar de produto, ou consumir um produto equivalente. Então, como eu tenho infinitos compradores e os consumidores vão desistindo aos poucos, eu tenho uma curva que vai decrescendo da esquerda para a direita. Né? E ela vai encontrar a curva de demanda no seu ponto de equilíbrio novamente aqui. Né? E logicamente a curva de demanda também muda. Se eu mudar a renda dos consumidores, se eu mudar o gosto dos compradores, se eu mudar o preço de bens relacionados, por exemplo, se tiver um outro bem que substitui o bem que eu estou vendendo por um preço inferior, isso vai forçar o preço do meu bem a mudar também. A própria qualidade do produto e assim por diante. Então, tem várias coisas que fazem com que a curva de demanda mude. Né? Mas é uma teoria bem estudada aí na microeconomia e que a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, mas assim, o principal da gente ver aqui é se vocês tiverem fazendo a previsão de uma estimativa de negócio e observarem que tem vários concorrentes, por exemplo, se vocês estão montando um restaurante aqui em Campinas, que seria o negócio de vocês, tem vários restaurantes e de acordo com aquele nicho de mercado de vocês, do tipo de consumidor que vocês querem, vocês vão montar aí uma teoria de oferta e demanda. Não adianta vocês quererem colocar um preço muito acima dos concorrentes se vocês não estiverem atingindo uma qualidade muito superior e assim por diante. Então, eu vou ter que atingir um equilíbrio entre oferta e demanda. Se eu tiver com preço muito alto, eu vou vender pouco. Né? E se eu tiver com preço muito baixo, eu vou vender muito, mas aí também não vai adiantar porque a minha margem de lucro é pequena. Então eu vou ter que achar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, nos exemplos que a gente viu aqui, eu posso fazer essa mudança da curva de oferta, como a gente está vendo no gráfico de cima, resultando num novo ponto de equilíbrio. E, por exemplo, ações de marketing, para tentar alterar o perfil, o desejo do consumidor,
assim por diante, né? Eu posso mudar também a curva de demanda, né? Como é a curva de baixo, através de ações que eu posso tentar mudar, né? Mas nosso curso não é um curso de marketing, nosso foco não é mudar esse ponto de equilíbrio, mas logicamente se vocês tiverem uma empresa, a gente vai estar sempre tentando fazer com que eu consiga vender o produto para um preço maior e na maior quantidade possível, mas dentro daquilo que eu estou prevendo, o nosso objetivo aqui não é fazer isso agora é para o produto que eu vou vender, com os concorrentes que eu tenho, é tentar estipular o preço de venda do meu negócio e a quantidade que eu vou vender, certo? Então aí vocês podem usar essa teoria aqui. Então, estou assumindo que o nosso negócio tem um grande número de vendedores e compradores, né, e que a gente pode tomar ações no futuro visando lucros maiores, esse tipo de coisa, mas atualmente a gente quer focar em tentar estimar a nossa receita apenas, né? E com isso é o que a gente já falou, os pontos importantes dessa teoria é o equilíbrio de mercado. O mercado de um bem encontra-se em equilíbrio quando há equivalência entre oferta e demanda. E aí é importante para vocês, é isso, se vocês vão lançar um produto, vocês vão ter que tentar encaixar o produto de vocês dentro do produto dos concorrentes, a menos que seja uma coisa muito nova, que aí é um pouco mais difícil vocês conseguirem estimar a demanda, existem teorias para isso também, mas se for um produto já conhecido, vocês vão ter que tentar encaixar. Se o mercado já está em equilíbrio e já existe uma quantidade ofertada, vocês vão ter que considerar isso na previsão de vocês, né? Existe a teoria também de elasticidade de preço, né, que é a variação da quantidade, como vai variar a quantidade vendida de acordo com o preço que eu vender, como o exemplo do restaurante que eu dei. Se vocês colocarem um aumento de preço no produto de vocês, do restaurante, ele vai vender menos. Quanto a menos, isso é exatamente a derivada aí sobre Q dividido pelo DPP, é a elasticidade de preço de oferta, né? A elasticidade de preço de demanda é a mesma coisa. Então vocês vão... É aí que a teoria do equilíbrio vai se encontrar, né? Onde as duas têm a mesma... O ponto de encontro aí que vai determinar o ponto de equilíbrio entre compra e venda. E existe também o que a gente chama de economia de escala, que a gente também não está entrando em detalhes aqui, mas é importante para vocês considerarem, principalmente se estiverem lançando um produto com concorrentes grandes, né? Então, o que a economia de escala mostra? Que se eu conseguir organizar o meu processo produtivo de maneira que eu consiga alcançar a máxima utilização dos fatores produtivos, eu vou conseguir reduzir custos, ou seja, eu consigo reduzir o custo se eu conseguir aumentar a quantidade produzida, né? Ou custos do bens ou serviços, né? Então, com isso, um concorrente grande acaba diluindo mais os seus custos fixos e custos, até alguns dos custos variáveis, e que, então, se pela lei de oferta e demanda eu tenho um equilíbrio de preços, aquele concorrente que tem o menor custo vai ter grandes vantagens em relação aos outros, né? Então é bem importante vocês considerarem isso no planejamento de negócio de vocês. Então, por isso que se vocês vão vender hambúrguer por uma qualidade semelhante no McDonald's, não vão querer abrir uma loja do lado do McDonald's. Seria exatamente esse tipo de coisa. Ele tem um custo bem menor. Mas, logicamente, negócios muito grandes também têm alguns problemas associados. Os negócios pequenos, às vezes, conseguem aproveitar alguns nichos de mercados, mas o nosso objetivo aqui não é entrar muito nesses detalhes, tá? Mas cuidado aí com a economia de escala na previsão de vocês. Então, a gente não vai estar considerando esses detalhes todos aqui, né? O que a gente quer aqui é mais mostrar para vocês que existe um preço, e esse preço vai ser estimado ou de uma maneira de uma oferta e demanda, como a gente está vendo aqui, para um mercado muito grande de consumidores, ou o preço é externo, como de commodities, ou regulado pelo governo, tal. O que a gente vai aprender aqui é, dado o preço e a quantidade de produto que a gente vai vender, eu vou estipular a minha receita para que eu entre no fluxo de caixa do meu negócio, tá?
Comportamento do comprador e consumidor, outro assunto que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas é bem importante vocês conhecerem se vocês estiverem propondo um negócio para um consumidor ou para uma empresa, né? Ou business to B2C, aí, business to consumer, business to B2B. É muito estudado em microeconomia, vocês também o estudo de quando, por quê que as pessoas decidem comprar um produto, combina elementos de psicologia, sociologia, economia e assim por diante. Tentar compreender o processo de tomada de decisão de um comprador ou de uma empresa e o marketing de relacionamento, tudo isso daqui é bem estudado na parte de marketing, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui também. Por que a gente está citando isso aqui? Só para vocês tomarem cuidado, né? Porque o negócio é bem complexo e, às vezes, uma ação desse tipo pode mudar muito a previsão de receita do negócio de vocês, tá? Bom, pontos importantes, então, a relação preço, qualidade do produto, do serviço, pós-venda, é muito importante para a análise de investimento, para a estimativa de receita ou de faturamento. A concorrência é muito importante para ser considerada no plano de negócio de vocês, pois pode determinar o sucesso ou falha do plano de vendas ou de faturamento, certo? E aqui no nosso curso específico, o nosso curso é sobre análise de investimentos, né? A parte do cálculo financeiro para a gente chegar na análise de investimentos e não do gerenciamento de empresas. Logicamente, as duas coisas estão relacionadas, mas o nosso foco aqui não é ensinar vocês a gerenciar empresas, sim como dado um determinado gerenciamento, como que eu vou fazer um cálculo econômico para saber se aquilo vai gerar uma receita líquida ou não, assim por diante, né? Então esse aqui é o nosso foco aqui, é estimar os investimentos baseado nos cálculos econômicos, o sucesso do investimento, né? Bom, a gente falou um pouquinho aí do oferta e demanda, aqui eu estou falando um pouquinho de outros exemplos, né? Então a gente já falou um pouquinho do monopólio, oligopólio, onde eu tenho uma única ou poucas empresas e dominando o mercado, e essas, em geral, essas empresas estão sujeitas a alguma regra do governo, de agências, reguladores, como é o caso aqui no Brasil. Por exemplo, o exemplo de telefonia, onde eu tenho poucas empresas operando. Existe também o que a gente chama de monoopsônio e oligopsônio, que é quando um é o equivalente ao monopólio e ao oligopólio, mas do lado do comprador. E a gente não vai focar muito aqui, porque nenhum dos negócios de vocês vão estar focado nisso, né? Embora possa estar, né? Mas aí é um negócio bem complicado. Quando você só tem um comprador, por exemplo, se o país só tem uma empresa de petróleo, vocês vão fazer uma empresa para produtos de petróleo e querem vender apenas para aquele produto, para a empresa, ou mesmo se forem 3 ou 4 empresas principais, vocês vão fazer um produto, tem que tomar bastante cuidado, porque normalmente essas empresas vão forçar um preço de venda aí dos vendedores, e isso é bastante complexo. Então a gente não está entrando muito nesses detalhes aqui. Mas, logicamente, tanto nos monopólios ou oligopólios, quanto nos monopsônios ou oligopsônios, o preço é baseado em algo que é muito difícil de se prever, né? E muito arriscado. Tá? Então, numa análise de risco, isso tem que ser considerado também, como a gente vai ver na aula que vem. Quando é uma concessão do Estado, aí é o contrário. Eu tenho uma garantia por longo tempo aí dos contratos, então, normalmente, concessões, esse tipo de coisa, se são concessões bem feitas, com bastante concorrência, eu vou ter um lucro bem pequeno, mas certo, né? Muito ao contrário do que a gente tem num tipo de monopólio, onde eu tenho um risco muito grande, então eu vou querer um lucro muito grande, né? Aqui nas concessões, normalmente eu vou, principalmente se eu tiver muitas concorrentes, eu vou propor um lucro bem pequeno para que eu consiga ganhar a concessão, mas de certa forma essa receita vai ser garantida por um tempo grande, né? Como por exemplo de um pedágio. Então eu vou entrar na empresa, o investimento é muito alto, eu vou fazer em cima daquele investimento uma proposta para o governo, vou propor um preço menor possível para que eu consiga ganhar a concorrência ou a concessão,
mas que eu consiga garantir um lucro a longo prazo, né? Então aí também é uma outra teoria completamente diferente e nesse caso aqui também complexo. Outra exceção aí da oferta e demanda são commodities, quando o preço é regulado mundialmente aí por agentes externos e que não são determinados pela empresa. Tem vários exemplos como agricultura para exportação, petróleo, mineração, assim por diante, são vários produtos que o preço é uma variável exógena, aí a empresa não tem controle e ela é incerta. Então aí também são negócios arriscados, por isso que em geral esse tipo de negócio eu vou querer um lucro maior. Existe o que a gente falou aí nos slides anteriores de nichos de mercado, especificamente, né? Então se eu vou lançar um tipo de negócio que vai ofertar, por exemplo, serviços para empresas que vão vender num shopping, num shopping, e eu sou a única empresa que oferta aquele serviço naquele shopping específico. Então, isso daí é um nicho, eu posso estar aproveitando um nicho de mercado em que aí vai funcionar em algumas vezes próximo de um monopsônio, de um monopólio, assim por diante. Então, quero aproveitar um determinado local ou algum tipo de produto que não existe e vender aquilo. Também é uma coisa relativamente arriscada e que também eu não vou querer aumentar demais o meu preço para que não estimule a vinda de concorrentes. Tá? Existem outros tipos de negócios que a gente não vai falar aqui, que são bastante complexos, eu particularmente não tenho muita experiência, que é lucrar com serviços do tipo aplicativos em celular, serviços de internet, cursos em YouTube, que eu vou ganhar não vendendo o curso, mas vender com propaganda. Então existem muitos outros tipos de negócios em que a estimativa de receita é bem diferente dessa que a gente está falando. Logicamente, se o negócio de vocês for para isso, vocês vão ter que estudar bastante para entender como é que eu faço uma previsão de receita para esse tipo de negócio, né? Outro tipo de negócio que é muito difícil, muito diferente, não difícil, né, é entretenimento. Né? Entretenimento ele varia muito, é muito arriscado, ele varia muito com o gosto do consumidor. Né? Músicas, filmes, teatros, assim por diante, são difíceis de prever o público, né? E aí normalmente eu tenho um prejuízo, um fracasso muito grande ou um lucro muito grande e é através do lançamento de vários desses é que talvez eu consiga garantir uma certa mitigação do risco, tá? Mas são tipos de negócio também difíceis de prever. Então, para cada situação dessas, eu tenho uma forma diferente de previsão de receita. Nosso objetivo aqui não é explicar para vocês como fazer a previsão de receita nesse tipo de negócio. Vocês vão ter que ver para cada projeto. A gente pode tentar ajudar vocês nos projetos específicos. Nós vamos ter que buscar ferramentas aí para fazer essa ferramenta de receita. Aqui nosso objetivo era mostrar que a previsão de receitas é importante para a nossa análise de investimentos. E com isso eu criei um exemplo aqui para mostrar a importância da previsão de receita para os negócios, né? Então eu criei um exemplo simples com investimento de 150 mil por um período de 24 meses, com as características do gráfico da esquerda aí que vocês estão vendo, uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, já considerada a inflação, e um VPL resultando aí no final, dada uma previsão de custos fixos, custos variáveis, receitas, quantidade vendida nesse gráfico da esquerda. O lucro, então o VPL desse tipo de negócio deu 32 mil, com retorno sobre investimento de 0,21, um ROI, né, de 0,21 e um payback descontado na taxa de interno de retorno de 19 meses. O meu objetivo aqui era mostrar como que variando uma pequena quantidade uma pequena característica das vendas, eu posso ter uma variação muito grande no retorno do investimento. Então aqui eu peguei o meu fluxo de caixa e estimei uma venda 10% menor do que aquela que eu estava esperando ao longo dos 24 meses. E isso levou a um prejuízo de 29 mil, com retorno sobre investimento logicamente negativo aqui,
e o payback descontado nem aconteceu dentro dos 24 meses, né? Então, se eu queria meu investimento, esse é o meu ciclo de vida do investimento, ele não aconteceu dentro desses 24 meses, ou seja, é um negócio que não valia a pena. E, por outro lado, se eu tiver um aumento de 10% nas vendas, eu vou ter um lucro de 93 mil, né, 3 vezes maior, um VPL 3 vezes maior do que aquele original, com uma taxa de retorno também 3 vezes maior, logicamente, e um payback em 15 meses, né? Bem mais cedo aí do que o negócio. Então, para vocês verem que uma pequena variação na quantidade de vendas, que poderia também fazer uma pequena variação no preço, vai me resultar numa grande variação de lucro. Por que isso acontece? Porque o lucro, na verdade, é uma diferença, do fluxo de caixa de receitas menos despesas. E se eu tiver uma pequena variação em porcentagem ou das receitas ou das despesas, eu vou ter uma grande variação na diferença entre elas. Então é isso, por isso que os negócios são bastante arriscados, né? E por isso que a previsão de receita é mais difícil. Muitas vezes a previsão de despesas aí também é difícil, mas em geral ela é mais fácil de se prever, porque eu vou ter custos com mão de obra, mas pode, por exemplo, se eu dependo muito do custo de matéria-prima e aquela matéria-prima subiu, eu posso ter uma variação também de despesas, né? Aqui meu objetivo era mostrar um exemplo da importância na variação de receitas, né? E aqui eu nem variei o preço, variei só a quantidade vendida em 10%. Bom, no exemplo anterior, né, o que eu mostrei foi o fluxo de caixa econômico, né? Então surgiram algumas dúvidas sobre fluxo de caixa econômico, fluxo de caixa econômico financeiro na aula passada, então eu estou usando esse mesmo exemplo para tirar essa dúvida. Então esse fluxo de caixa econômico, eu fiz esses cálculos para vocês independente de como o negócio está financiado. Eu não falei para vocês de onde eu consegui os meus 150 mil para fazer investimento no negócio. No cenário pessimista, aí, que gera um fluxo de caixa tal que o meu VPL é negativo, eu não vou investir nesse negócio. Então, o fluxo de caixa econômico já é um fluxo de caixa econômico que mostra que o negócio não é rentável. Então, eu não vou nem calcular o fluxo de caixa econômico financeiro, certo? No caso do cenário provável, como é o gráfico da esquerda que eu mostrei no slide anterior, que o lucro era maior que zero, tinha um payback de 19 meses, um retorno sobre investimento que me levavam a fazer esse investimento, aí eu vou realmente fazer os cálculos. Então, eu tenho que dividir aí minha situação. Primeiro, o TMA, que é a taxa que eu vou usar para fazer o valor do dinheiro do tempo, deve refletir o que eu vou usar para calcular o BPL, ele deve refletir a situação, certo? Então, se o capital for um capital próprio, eu vou fazer um comparativo com outras formas de investimento. Então, por exemplo, se o dinheiro é meu e eu vou investir 150 mil para fazer esse retorno, eu vou comparar esse investimento com, por exemplo, um investimento numa aplicação no sistema financeiro que vai me dar 5% ao ano, certo? Então, eu vou colocar uma taxa que seja, no mínimo, maior do que essa para conseguir o retorno financeiro. Por isso que é importante eu conseguir isso. Se eu vou captar esse recurso de terceiros, eu vou emprestar esse dinheiro para conseguir fazer um negócio, a TMA deve já ser superior a essa taxa de captação dos recursos. Então, eu vou fazer um cálculo econômico financeiro. Eu vou considerar que eu vou emprestar o dinheiro, eu vou amortizar, por exemplo, para comprar o equipamento, que eu vou vender o produto a esse preço aí que eu mostrei para vocês, e vou ter que entrar com toda aquela parte de amortização, vou ter que pagar esse empréstimo de alguma forma e vou ter que ter um lucro que não só consiga pagar esse investimento, mas também ter algum retorno sobre ele, né? Então, quem está me emprestando dinheiro vai lucrar financeiramente e eu vou usar isso para fazer um lucro do negócio em si. Então, são duas situações diferentes, né? Tá? Então, primeiro, normalmente a gente faz o fluxo de caixa econômico para saber se o negócio é rentável e depois, ele sendo rentável, aí eu vou entrar nos detalhes de como eu vou financiar o negócio. E aí é o fluxo de caixa econômico financeiro e aí vai depender de como eu estou financiando o meu negócio, certo? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro.
E alguns alunos também ficaram em dúvidas em como incluir a inflação, né, das aulas anteriores aí, então eu resolvi criar esse slide aqui só para tentar esclarecer. No exemplo anterior aí que a gente mostrou, né, eu poderia, por exemplo, desprezar a inflação se a minha inflação for muito baixa e meu período muito pequeno. Então, no exemplo aqui onde a gente está vivendo hoje, a inflação é por volta de 3%, 4% ao ano. Em 2 anos eu teria aí 6, 6,5%, 7% de inflação, talvez um pouco mais, uma expectativa de inflação, né? Então eu poderia dizer que 6% está dentro da minha margem de erro de expectativa de viabilidade do negócio. Mas de qualquer forma, já que vocês vão fazer um cálculo, eu prefiro sempre, na dúvida, sempre considerar a inflação e ter mesmo que seja uma pequena fator em cima dos outros, é um fator que vai considerar algo sempre relativo. Mas uma coisa importante é que o impacto às vezes não é tão grande, porque a inflação vai impactar, não, nesse caso, nesse exemplo, não só as receitas, como as despesas também, né? Então, de qualquer forma, ele vai acabar mudando o valor, mas não de forma muito grande, né? Bom, se eu for considerar, que na dúvida eu acho sempre melhor considerar, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso colocar um índice de inflação que acompanha os itens do meu fluxo de caixa. Então, por exemplo, eu vou vender um produto que está sujeito ao mercado. E se a inflação subir, o preço de venda do produto vai subir. Então, eu vou colocar um produto que vai começar vendendo por X e daqui a 2 anos ele vai estar sendo vendido por 6, 7% a mais. E os meus custos, eu vou ter um custo hoje de X, de Y, e daqui a 2 anos ele vai ter também um custo de 6, 7% a mais. Eu vou incluir isso em todos os itens do fluxo de caixa sujeitos à mudança de valor. Se eu fizer isso, eu tenho que usar uma taxa para fazer o cálculo aí de trazer o dinheiro no tempo, para calcular o VPL, compatível com isso. Então, nesse caso, eu usaria a minha taxa como os juros reais. Lembra que são juros descontados já da inflação, porque eu estou considerando o preço de inflação nos itens do fluxo de caixa. Certo? A outra forma de fazer seria a forma que eu fiz, que é, em geral, até um pouco mais fácil, mas também é independente. Eu vou considerar a taxa de juros para corrigir o valor e também a minha taxa mínima de atratividade já descontada a inflação, que é a taxa total. Então, eu não vou considerar que o preço de venda vai mudar ou que o custo vai mudar, mas eu vou considerar uma taxa de correção de valores aí que inclui não só a taxa de juros, mas aquela mínima que eu quero acima daquilo de juros, que é a mínima de atratividade, mas que também pague a inflação. Então, logicamente, eu vou ter uma taxa maior do que essa. Então, no primeiro caso, se eu falei para vocês que usei um TMA de 10%, eu estou 10% acima da inflação, né? Além da inflação. E aqui eu estou considerando o TMA de 10%. Se eu botei uma inflação de 6%, eu vou corrigir menos. Então, assim por diante. Então, tem as duas formas de fazer. Vocês podem até, numa planilha, aí, fazer a diferença entre as duas para ver o que dá. Tá? Eu vou sempre considerar, então, a inflação, se a expectativa de inflação é alta ou se o período é longo. Né? Ou se as duas coisas, ainda mais ainda. E principalmente eu tenho que usar a inflação se nem todos os itens do fluxo de caixa são corrigidos, né? Por exemplo, se eu tenho uma concessão, onde eu vou vender, eu vou pegar por 2 anos, um custo de concessão de ônibus para uma cidade cujo valor da venda do ticket é fixo. Com uma inflação alta, eu tenho que tomar muito cuidado, porque daqui a 2 anos esse valor vai estar muito baixo. Então eu tenho que considerar ou um reajuste do preço de acordo com o índice de inflação, aí eu posso desconsiderar a inflação, né? Ou eu vou ter que negociar esse índice ao longo do tempo, ou vou ter que começar com preço mais alto, assim por diante. Mas nesses casos, eu com certeza tenho que incluir inflação. Então, na dúvida, é sempre melhor considerar, mas nesses casos acima, eu acho importante
a gente tem em mente que não podemos deixar de considerar a inflação, mesmo que ela seja baixa. Então, no projeto de vocês, vocês vão ter que estimar aí primeiro, então já fizeram, né? Mas assim, vocês podem ainda corrigir para a versão final se não fizeram isso, vão ter que estimar aí o investimento, que já fizeram logo no começo, vão ter que estimar os custos, como já fizeram depois, na segunda entrega, estimar as receitas, como a gente viu aqui, não sei como vocês fizeram a estimativa de receitas, mas podem usar alguma dessas teorias aqui que a gente viu aqui, baseado em histórico, baseado em literatura, baseado em concorrentes. Eu vou estimar o prazo, que é o ciclo de vida do negócio. Vou estimar também a necessidade de reinvestimentos. Então, por que eu escolhi o meu ciclo de vida de 24 meses? Eu tenho que ter uma razão para ter escolhido, no nosso exemplo aqui, 24 meses. Uma razão simples pode ser porque eu quero meu retorno em menos do que esse prazo. Eu quero mostrar que o meu payback é abaixo desse prazo. Ou pode ser que o prazo da minha máquina ou do meu coisa dure, o ciclo de vida seja por volta de 24 meses e aí eu vou ter que reinvestir e assim por diante. Então tem várias razões, mas eu vou ter que estimar o ciclo de vida do negócio. Eu vou ter que rever a necessidade de reinvestimentos, né, e para isso usar conceitos de depreciação para que a gente consiga pagar esses reinvestimentos aí futuros. Em alguns casos, quando os meus bens durarem mais do que o ciclo de vida, também eu vou ter o valor residual, como a gente viu, então eu tenho que incluir esse valor residual no meu negócio. No nosso exemplo de 24 meses, se eu fosse encerrar o negócio, no final dos 24 meses, eu teria aquele capital investido de 150 mil. Se aquele negócio é uma máquina, eu posso vender essa máquina. Eu tenho uma receita também da venda da máquina. Eu vou ter que tomar cuidado aí do capital de giro e sazonalidade. Então, a gente trabalhou em 24 meses com um fluxo de caixa, uma frequência mensal. Mas dentro do mês eu preciso ter capital de giro. Então, se eu tenho sazonalidades, meu produto vai vender mais final de semana, menos durante a semana, mais no inverno, menos no verão, eu vou ter que considerar isso também e tomar cuidado com isso. Vou escolher a taxa de atratividade aí adequada para o meu negócio e com o tipo de financiamento do meu negócio. Verificar a necessidade de incluir inflação, como a gente falou no slide anterior, e fazer análise de risco, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido útil. E na aula que vem a Ana vai dar mais alguns exemplos aí para vocês verificarem a parte mais prática aí da estimativa de receitas. Tá bom? Agradeço e obrigado.